Fala, minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente excelente. Desta vez, Nicolas Ferreira falando sobre a PL que defende estuprador. Bora ver onde a gente vai parar. Esse vídeo aqui é para os cristãos e especialmente para aqueles que se acham cristãos. Nas últimas semanas eu tenho raciocinado, pensado sobre aonde estão o sal e luz dessa terra. Bom, já estamos vivenciando quase um eclipse, talvez sinal do fim dos tempos. Afinal, estar pensando e raciocinando é um fenômeno muito inédito. Aproveite esse momento oportuno, siga o fluxo e vamos ver se melhora aí algumas coisas na sua vida. Afinal de contas, o cristão ele sempre foi o norte, não somente moral, espiritual, mas intelectual da sociedade. E eu te pergunto, Fonte, vozes da minha cabeça, ou eu acredito nisso. quando foi que a gente parou de ser isso? Quando foi que feminismo, fábulas, narrativas começaram a influenciar mais nossa mente do que, de fato, o evangelho? No caso de fábulas, narrativas, desde sempre na nossa tradição evangélica, cristã e tudo mais. Afinal, o nosso livro bíblico, né, nosso livro sagrado, está repleto de estruturas que também tem fábulas, tem narrativas, tem mitos, tem também apresentações históricas, mas não do ponto de vista da historiografia moderna. São vários tipos de estruturas, alegorias, metáforas, parábolas, poesias. Isso guia a nossa vida desde sempre, porque o nosso livro está cheio disso. Afinal de contas, o cristão não deve ter uma mente renovada por Cristo? Uma mente renovada por Cristo não pode apoiar matar crianças inocentes. Concordo, mas infelizmente, também no nosso livro sagrado, tem muitas situações em que tal catástrofe ocorreu, às vezes sendo apresentada em nome de Deus, como se Deus estivesse solicitando o massacre de crianças. E aí a gente tem que ver se a gente vai ler como se fosse um relato literal, descritivo, historicamente, do ponto de vista moderno e tal, ou se a gente tem outros estilos literários e narrativos que estão participando desse negócio, inclusive do ponto de vista de defesa de um povo a partir de suas conquistas e tentando justificar e legitimar seus avanços sobre a história. Seja no ventre ou fora dele. Isso, para o cristão, deveria ser uma simples questão. Quando você completa, pode-se matar o inocente quando? Se você conseguiu completar isso, parabéns. Você acaba de começar um genocídio. Foi assim com negros, foi assim com judeus, foi assim com todo ditador que disse que é possível e certo matar o inocente quando... Não é possível, não é certo. E aí a gente tem um probleminha aí que qual foi a religião que apoiou boa parte dos movimentos que você está falando aí em genérico e abstrato? E completa-se isso e vira um genocídio. Ou seja, a discussão de todo esse PL, que praticamente foi extremamente narrativas atrás de narrativas, mentiras e desinformação, para o Brasil, que tem mais de 80% dos cristãos, deveria ser algo simples. Não podemos matar o inocente. Mas esses 80% dos cristãos realmente defendem não matar, nem penalizar, nem violentar o inocente. Acho que essa é a parte da autocrítica, do pensamento aqui que está faltando. Então, talvez faça um pouquinho mais de esforço para as sinapses se encontrarem dentro aí dessa região que fica entre o seu hipotálamo, o seu córtex, ou a parte aqui frontal do seu cérebro, para passar direitinho por todo esse processo, para daí entender que talvez esses 80% estejam sendo coerentes, ou a maioria deles. Porque eu acho que esse vídeo sai exatamente porque vocês sacaram que dentre evangélicos e católicos, a maioria era contra penalizar vítimas. Que era exatamente isso que o PL falava, né? Não era uma legislação sobre a prática do aborto. Era uma legislação sobre penalizar vítimas. E isso é muito importante da gente destacar, porque muitas dessas vítimas, inclusive, são crianças. Que nem sabem o que é uma gravidez e nem sacam o que está acontecendo. E boa parte desses processos acontece, inclusive, dentro de casa. Uma violência terrível. E aí, meu querido, vocês estavam
penalizando ainda mais quem já sofreu. E crianças. Ou seja, do bom senso de um cristão vai contra essa ideia estúpida. Até mesmo porque a Bíblia fala que antes do ventre eu te concebi para nações. Mas, Nicolas, nós estamos falando sobre questões religiosas, uma questão científica. Meu lindo, vamos parar só na religiosa mesmo, não tem problema. Esse texto aí que você está falando, ele era uma metáfora, ele era uma poesia, ele era qual gênero literário? Só pra gente saber, pra gente poder avaliar também o crivo dos outros textos, inclusive aqueles que falam para eliminar pessoas e crianças e tal. Então, pra gente ir melhorando, tá? Porque é muito fácil essa gargantada de autoridade como se fosse bíblica, e não é. Ok. Na questão científica, da mesma forma. Estamos falando de crianças completamente formadas, com o coração batendo. Crianças que já nascem prematuras nessa mesma época de gestação. O que isso nos mostra? De que os cristãos não estão sendo cristãos. É o que eu sempre digo. O Brasil e o mundo não precisam de mais cristãos. Precisam de mais cristãos de verdade. Mais cristãos que consigam exercer o cristianismo. Quer dizer, defender uma PL mal feita define se você é cristão ou não. Uma PL que ao invés de cuidar e de planejar, fazer crítica, pensar uma política pública decente, só criminaliza, muitas vezes, crianças. Ou criminaliza quem já foi vitimada. Ou seja, a PL é imbecil. Mas não, pelo texto ser tosco, o problema é o cristão que não está sendo verdadeiro porque não está apoiando vocês. Nada tem a ver com a questão de princípios e valores. Tem a ver se está do lado de vocês ou não para forçar uma PL que está errada, está equivocada. É besteira. A galera não topou. E aí, em vez de ouvir o eleitorado, de vez de compreender o que a população está querendo, o que a maioria está apoiando, e fazer aí uma reflexão democrática, né? Mas, pô, o que será que está acontecendo? Não. Quer enfiar a goela abaixo a partir dessa aparente moralidade espiritual superior, que seria bíblica e não sei o que lá, em cima da galera, cagando na cabeça da galera. Azar de vocês. Certo estão vocês, né? Que estão escrevendo umas coisas tudo torto, nas coxas, mal feito, e aí todo mundo tem que pagar. Porque uma mente renovada por Cristo jamais cairia em tanta desinformação, engano e mentira. E me assusta muito ver que lideranças religiosas, pastores, dedicaram isso aqui de tempo, raras exceções, para poder defender a vida. Ora, isso não diz respeito a vocês? Pastores, apóstolos, pessoas que dão show praticamente em grandes estádios, que não vi um pio de vocês. Eu tô ficando preocupado porque eu acho que esse vídeo então é para os pastores, né? E aí eu tenho duas preocupações. A primeira é, se é para os pastores, significa que eles deveriam então utilizar do púlpito e tratar sua membresia como umas ovelhas, né, e seu cabresto, e aí atuar sobre elas e forçá-las a apoiar uma parada que vocês defendem. Ou, pior, seria do interesse dos pastores criminalizar vítimas de violência. Por que seria do interesse desses pastores? Bom, pode ter uma terceira, quarta, quinta opção, mas são as duas primeiras que apareceram na minha cabeça, e de um lado ou de outro, fico preocupado. E aqui eu não cobro como deputado, mas eu cobro como membro do corpo de Cristo. Daquele que também tem o direito de falar, porque eu faço parte dele. Onde estão vocês? Porque, afinal de contas, fica apático, né? Fica como se fosse Nero. Eu fico aqui tocando a minha harpa enquanto Roma pega fogo. Talvez eles estejam pensando, essa PL é imbecil. Ela não fala sobre o tema que você está dizendo que está falando, né? Sobre aborto. Não, fala sobre criminalizar a vítima. Não olha a complexidade dessas relações, desses problemas. Vocês não estão olhando para isso. Você não está vendo se é uma criança, adolescente que sofreu o processo. Aliás, nem vou colocar um outro tema aqui, que é um tema mais delicado ainda, ou tão delicado quanto, que aí quando é a violência a qual essa PL está querendo passar pano por cima, rola dentro do matrimônio, por exemplo, que existe, chama estupro marital. Como é que faz? Toda essa dinâmica é uma canalice, porque é violência contra as mulheres.
violência contra mulheres vitimadas e crianças, mulheres vitimadas. E aí vocês estão culpabilizando pastores que não tomaram posição, dizendo que crente não está sendo crente de verdade, como se a PL fosse sacrossanta, escolhida por Deus e escrita pela mão do divino. Pelo amor de Deus, velho. E qual seria o nosso papel em tudo isso? Seria esclarecer, seria trazer luz, seria ser sal, conservar aquilo que de fato é bom e verdadeiro. E um cristão jamais deveria cair em tantas mentiras assim. Afinal de contas, a verdade te leva ao Pai. O que eu trago aqui para todos nós? De que se você não está caminhando na verdade, você não está caminhando em direção ao Pai. E a PL era essa, é o critério? Uma PL que criminaliza a vítima é o critério? Olha o absurdo que você está falando, cara. Presta atenção no que você está falando. Será mesmo que nós somos uma nação cristã? Nós somos uma nação de conservadores? Ora, eu vi tantas pessoas esclarecidas, pessoas inteligentes, que simplesmente estavam defendendo matar uma criança porque algo horrível aconteceu. Olha, eu quero te lembrar mais uma vez. A PL não fala sobre isso. Ninguém está defendendo matar ninguém. A ideia é, não vamos piorar a situação de uma pessoa que foi vitimada. É isso, gênio. Entendeu? Eu sei que é complicado. Exige um esforço. E o fenômeno quase semelhante a um eclipse pela raridade de utilizar o cérebro, ele já está sendo interrompido e mal começou. Vamos continuar trabalhando ele. Percebe aí o que está acontecendo. Tá? Então, avalia. Não é disso que se trata. E ainda assim, o pessoal não saiu defendendo assassinar não sei quem. O pessoal saiu contra a PL mal feita. Ou, se foi bem feita, me preocupa qual é o interesse de vocês com ela. E quando nós cristãos começarmos de fato a defender aquilo que é bíblico, o mundo achará loucura? É claro que o mundo achará loucura, mas não estou falando do mundo, eu estou falando da igreja. A igreja tem achado loucura o evangelho. Pera aí, meu querido. É bíblico criminalizar... Eu vou repetir de novo, é importante. É bíblico criminalizar a vítima, que já foi vitimada. Loucura é isso. Isso é loucura mesmo. Loucura da loucura da loucura. Já, a gente deu volta na loucura e já estamos em um nível biruleibe total. Isso para mim não é novidade também. Porque a Bíblia fala que nos últimos tempos isso acontecerá. Em Oséias já deixava isso bem claro. Que o meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, quantos cristãos de fato estão dispostos a morrer pelo evangelho? Me explica o salto da falta de conhecimento por estar disposto a morrer. Só para eu entender como é que funciona aí o encontro das sinapses. A defender o evangelho. Eu não digo aqui no sentido, no sentido de buscar o sacrifício, de ir atrás, do sofrimento, não. Eu estou dizendo que, antigamente, Daniel ele mudou toda a Babilônia, porque, de fato, ele tinha posicionamento e propósito. Davi da mesma forma. Josué da mesma forma. Calma, calma. Daniel, em algum momento, propôs uma PL desse tipo? Daniel era cristão? Davi era cristão? E Josué? Que eu me lembre, no livro de Josué, por exemplo, o que não falta são passagens que dizem mais ou menos assim: e todos os habitantes da cidade, todos, foram eliminados. Não houve sobreviventes. Várias vezes. Mulher, homem, criança, está grávida, se não está, não importa, né? Ou tinha que descrever. Aliás, tem textos bem específicos. Nenhum homem, nenhuma mulher saiu vivo. No livro de Josué. Estava sendo cristão e praticando aí esse exemplo maravilhoso de viver, morrer por Cristo.
É só para entender o critério aqui do papo. Se é um papo só de sacar versículo bíblico como se fosse argumento de autoridade, ou se a gente está realmente estudando, analisando, né? Trabalhando na nossa fé. Que a nossa fé exige aí um tempo de reflexão, de cuidado daquilo que você disse que estava fazendo lá no começo. Caleb da mesma forma. Agora, se os cristãos não estão aguentando a pressão do mundo, nós vamos aguentar o quê? Porque, Nicolas, se eu postar isso, eu serei taxado de PL do estuprador. Ora, por que será, né? Use a tua verdade. Isto é mentira. E... Usa a tua verdade significa que, no caso específico de defender essa PL. E quando você precisar defender a vida, independente de qualquer coisa? Afinal de contas, o cristão, ele nunca completa. É possível matar um inocente quando? Eu ouvi uma virada de página? Caraca, você tava lendo ou tava com alguma anotação pra falar esse bagulho aí? O esforço de pensar é grande mesmo. Porque o que o mundo está querendo delimitar para nós é que é possível matar um inocente quando a dor foi muito alta para sua concepção. Não, não. Você tá desvirtuando o debate. Quem tá promovendo aí desinformação é você. Porque você sabe que o grande ponto é por que está criminalizando uma vítima. Por que tá piorando esse negócio e não pensando outras alternativas? Por que tem que ser essa? Essa só piora as coisas. E aí pergunta pra população, evangélica e católica inclusive, e aí mais de 60%, na verdade acho que juntando os dois grupos dá 66%, se não me engano, são contra essa saída. Essa alternativa é burra. Do ponto de vista dos cristãos, da sua maioria. Do eleitorado geral então, ou seja, da população brasileira, aí esquece. Mas não, vocês querem enfiar a goela abaixo. Mas por que tem que ser essa a alternativa de criminalizar uma pessoa que já foi vitimada? Não vejo argumento bíblico algum para poder defender isso. Nem eu. Afinal de contas, nós somos sal e luz dessa terra ou nós somos o caramelo? Porque, como diz Spurgeon, nós não somos o caramelo. O mundo ele não quer te engolir, ele quer te cuspir. Então, uma dica para os trans cristãos. Aquele que... Ai, meu Deus do céu. Fica complicado essas invencionices aí de termo, né? Mas tudo bem. O caramelo com certeza vocês não são. Porque caramelo é aquele chocolate... Que chocolate, ó. Caramelo é aquele cachorro muito bacana que é companheiro do brasileiro. Parça. O cachorro caramelo. Ele é muito camarada. E vocês nem um pouco. Vocês não são camaradas. Ao contrário, são agressivos e atrás de um portão, então, parece um pincher. Não para de latir. Fala um monte de groselha, esbraveja e tudo mais. Aí, quando vê que não deu certo, ou quando o pessoal abre o portão e aparece os outros cachorros que estão do lado de fora da rua lá, olha pra vocês e diz, ih, deu errado, vamos voltar pra casa. Se sente cristão, mas não é. De que se o mundo não te Ah, você tentou, né, mano? Mas tudo bem. odeia, algo está errado. E se o mundo te aplaude pelos seus posicionamentos, saiba que você não é um cristão. Nós não somos reconhecidos por quem nos ama, mas por quem nos odeia. Um grande abraço aí para o senhor Martin Luther King Jr., né? Aplaudido hoje, celebrado, reconhecido como uma grande figura importante, cristã. Então, tua luta aí, mano. Você vai ser reconhecido por aqueles que te odeiam. Quem será que eram, né? E quando nós começarmos a falar que nós defendemos a vida em todos os estágios, independente do que aconteça, o que você vai fazer? Você vai recuar? Você vai fechar o seu Instagram? Você vai mudar de religião? Afinal de contas, é muita pressão para um cristão falso, né? Mas falar isso é o que o pessoal já fala, e tá todo mundo falando. O grande lance é que a PL é imbecil. Então, essa parte eu acho que vocês não conseguiram sacar. O que eu tenho para dizer aqui é que nós estamos no começo do fim, é o que eu estou sentindo. De que para algo tão simples, a igreja está sendo tão enganada, é porque de fato está na hora do Senhor voltar. Está na hora do Senhor mostrar de fato quem é quem. E não se engane, porque a Bíblia é extremamente clara contra aqueles que lutam pela justiça
e aqueles que possuem sangue de crianças inocentes em suas mãos. Ela é extremamente clara de verdade, né? Então, a gente pode levar algumas coisas importantes aqui desta lição. A primeira é, quando não tem mais o que dizer, nem como se defender, vem o apelo do medo, né? Colocar o pânico. Jesus está voltando, então se prepara, e se você não está do nosso lado, cuidado que a chama do inferno já está acendendo. Essa é a primeira coisa. A segunda é que, se Jesus está voltando e a gente está chegando no fim, relaxa, Nicolas. Aproveita aí esse momento, porque já estamos no céu. Terceira coisa bastante importante é observar que, vamos pegar lá Mateus 25, Mateus 24, Mateus 25, ver quais são os critérios que a gente tem lá para saber quem está participando do reino e quem não. E aí vamos avaliar o tipo de projeto de política pública que a galera conservadora defende e se está de acordo com aqueles critérios. De dar comida para quem tá com fome, de dar água para quem tá com sede, de vestir quem tá com frio, de visitar quem tá preso, de cuidar dos enfermos, né? De fazer essas paradas assim. Ou se é sempre de punição, criminalização, impedir que as pessoas tenham condições de vida e dizer, não pode dar peixe, tem que ensinar a pescar e essas coisas todas que não tem nada a ver exatamente com o tipo de orientação e de critérios para a tomada de decisão a partir da vida de um cristão. Se é para jogar o jogo assim, bora ver lá então. Esse desabafo aqui não é de um deputado. Esse desabafo aqui é de um cristão que tem erros, falhas e que só está de pé por conta da misericórdia do Senhor. Mas um cristão que entendeu o seu propósito e que jamais vai retroceder 1 centímetro que se quer para poder lutar pela verdade bíblica por conta de uma pressão de um coletivo que nada devemos a eles. Tipo, você aí, crente, 60 e tantos por cento que estão contra o bagulho aí, vocês são desse coletivo que nada tem a ver com o Nicolas. Então vamos seguir a risca o que ele propôs e realmente não tenha nada a ver com ele. Tudo que ele propôs, você vai do contrário. E aí é um excelente critério até pra gente tomar algumas decisões aí. Que ele colocasse, isso aí eu não concordo não. E tá ótimo. Pelo contrário, são inimigos da nossa fé. Opa. São pessoas que não são esclarecidas, pessoas que vivem da mentira. Claro. E da mentira se sustentam. Então você... quem é a favor ou contra a PL da fake news? Pra gente saber também o critério da verdade, mentira, essas paradas, né? Já que é PL, critério pra vida do crente. Você que é cristão, saiba que se você está tomando um posicionamento certo, que o Senhor te encoraje e continue firme. Agora, se você é um falso cristão, que está entre esses 80% aí, saiba que é momento de você tomar uma posição diferente. Caso contrário, vai ser muito ruim ouvir do Senhor, eu não te conheço e eu nunca te vi. Isso! Naquele texto que acontece isso, eu não te conheço, afasta-te de mim. Vocês lembram disso aí? Então, em Lucas, eu agora não me recordo o capítulo, talvez seja 7. Acontece uma parada muito semelhante, né? E aqueles caras falam, vem cá, bem-vindo do meu reino, tal, não sei o que lá, vocês que estiveram comigo, cuidar de mim, tal, não sei o que lá. Aí aparece um outro grupinho e fala, Senhor, em teu nome nós louvamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizeram um monte de coisa aí. E aí ele vira para essas pessoas que não cumpriram com os critérios materiais de cuidado com a vida dos outros e diz, então, afastem-se de mim. No caso, é bem claro, é só ser bastante alfabetizado, ou não, nem precisa ser bastante alfabetizado, ser alfabetizado e utilizar bastante o cérebro, que você vai conseguir comparar e falar, caraca, os critérios religiosos de afirmação de dogma, sem usar muita complexidade que tá aqui, né, desse bendito instrumento que Deus deu pra gente, que é a cabeça, essa cachola aqui, sem utilizar muito isso daí, você percebe, cara, esses pessoal religioso aí que só tava lá reforçando o dogma, fazendo apelo e não sei o que lá, não ia entrar no reino dos céus, não. O Senhor reconhecia outros, que eram aqueles que tinham um pouquinho mais de cérebro, sensibilidade, cuidado, e percebiam que a vida é um pouquinho mais complicada e que a gente tem que cuidar da vida dos outros, efetivamente garantir condições para viver. Condições para poder se reproduzir bem, para poder estar ali diariamente fazendo aquilo que motiva, tendo proteção, dignidade, essa parada toda. E não só instrumentos que ali estão acossando as pessoas, empurrando as pessoas, violentando as pessoas e, por fim, defendendo violentadores à medida que culpabilizam vítimas. Aí complica, né, cara? Então, era mais fácil dizer, pô, a PL que a gente fez foi muito ruim. A gente não devia ter colocado esse negócio. Mas não.
Não. Foi outro bagulho. E é engraçado, né? Porque o muro que vocês bateram com a cara não foi o muro do governo, não sei o que lá. O muro que vocês bateram na cara foi a população brasileira. A população brasileira disse, isso aí não. Deve ter doído. Porque aquele que se não coloca de dedicar o seu tempo e a sua energia para poder defender uma vida inocente, que poderia ser você, eu não sei se de fato teu coração consegue se colocar à disposição de defender nada mais. Xiii. É isso. Simplesmente isso. Palavras sinceras de um coração indignado com a frouxidão e covardia dos falsos cristãos no Brasil. Mas se são falsos cristãos, você não devia estar preocupado com a frouxidão, porque já é falso cristão mesmo, né? Então fala só com a base dos verdadeiros, aparentemente. Cara, é muito feio, porque é o uso de, agora nesse caso, né, de uma dupla autoridade. É uma autoridade política, toma decisões, e que se vale ainda como uma autoridade espiritual. E tá cobrando a galera aí de tomar posição, ou vocês vêm junto com nós, ou vocês nem crente é. E fica complicado, cara. É duro esse jogo. Mas é aquele jogo, mais uma vez, de você colocar pânico, medo, né? Aproveitar de instituições que você pode exercer certo poder e influência sobre outros. E a gente pode, talvez, quem sabe, nessa dinâmica toda, perder um pouquinho da ingenuidade de que não se trata de uma questão bíblica ou não bíblica, mas de interesses efetivamente ideológicos, de classe, de gênero, de raça, de determinados grupos políticos contra outros, como é a humanidade, a história da humanidade. É complicado, é duro, mas de uma coisa a gente pode ter certeza: sentiram o golpe. Perceberam que não tinham tanto poder assim de manipulação, né? Que assim sigamos. Bom, se você curte aqui o nosso tipo de conteúdo que a gente tem feito, dá uma força pra gente aqui no canal, dá uma olhadinha nos links que tem aqui na descrição e a gente segue nessa correria trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu, minha gente. Tamo junto. Que doideira, cara.